Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e este é o quadro Literaturas. Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilha, já chega logo dando um like logo para fortalecer o nosso canal, ok? Compartilha aí para robustecer e espalhar para o máximo de pessoas possíveis o nosso conteúdo. E nesse quadro Literatura, eu vou falar hoje sobre esse livro aqui fantástico, que mudou aqui alguns conceitos meus de vida. Esse livro aqui, que é Os Melhores Discursos de Martin Luther King. Mas antes de entrar em alguns conceitos dele, e não dá nem para fazer uma resenha, porque ele expressa aqui, ele tem monografado os discursos, os sermões de Martin Luther King. Então eu vou abordar algumas frases, ou talvez até os próprios sermões completos nele, não hoje. Hoje é só uma introdução. E antes de entrar aqui nesse conceito desse livro aqui, eu quero ler 2 textos bíblicos para robustecer e dar base para aquilo que nós vamos falar. O primeiro texto se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 13, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente, e para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Outro texto para robustecer, para nos dar base. É um texto muito conhecido do meio cristão, é Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Houve uma rejeição da parte do povo acerca do conhecimento. E olha a postura de Deus. Também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vamos lá, primeiro para o texto de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Vamos abordar algumas coisas aqui, ok? Primeiro que nós temos que entender é que o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava preso em Roma, não por cometer crimes, não porque ele assassinou, não porque ele roubou, não porque ele cometeu corrupção, não porque ele tirou dinheiro da educação, não porque ele tirou dinheiro da merenda, não porque ele tirou dinheiro da saúde, não porque ele desviou recurso de saneamento básico. Não, não, não. O apóstolo Paulo, ele estava preso por pregar o evangelho. E preso em Roma, em uma masmorra fria, úmida, fétida, o apóstolo Paulo, ele monografa uma epístola, uma carta, para o seu pupilo na fé, Timóteo, né, um jovem pastor, um jovem ministro, e ele expressa para Timóteo que ele já está próximo de morrer. E olha que chega a soar de maneira irônica o que Paulo escreve. Ele diz que ele já está sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da sua partida está próximo. Ele fala: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E olha o que o apóstolo vai escrever, amado. Cheio do Espírito Santo, ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo, ele tinha o conhecimento que ele morreria decapitado pelo Império Romano. E ele monografa para o seu jovem ministro, para o seu jovem pastor, para que ele está passando o bastão pastoral, ministerial. Ele diz que ele vai receber uma coroa. Então mostra a esperança salvífica
eternal em Cristo Jesus de que a morte não é o fim. A morte, para quem tem a fé, a convicção em Cristo Jesus, ela não é o ponto final, ela é uma vírgula. Então Paulo ele expressa isso de maneira fantástica. Nesse livro aqui, Os Melhores Discursos, de Martin Luther King, tem uma parte aqui de duas meninas que morreram em uma igreja, dentro de uma igreja, no terreno de uma igreja, que sofreu uma represália muito grande pelo motivo da questão racial. E olha o que Martin Luther King ele fala no culto fúnebre. É fantástico, meus amados, é fantástico, é formidável. Abre aspas para Martin Luther King. A morte é espantosamente democrática. Não serve aristocraticamente a poucos, mas democraticamente a todos. Morrem os reis, morrem os mendigos, morrem os ricos, morrem os pobres, morrem os velhos, morrem os jovens. A morte vem para o inocente e para o culpado. A morte é irredutível, dominador comum de todos os homens. E ele vai continuando assim. Espero que vocês possam encontrar algum conforto na afirmação cristã de que a morte não é um fim. A morte não é o ponto final da grandiosa sentença da vida, mas uma vírgula que pontua diante de um significado mais sublime. A morte não é um beco sem saída que leva a humanidade a um estado de total anulação, mas uma porta aberta para a vida eterna. Que glorioso! Permitam-me que essa fé audaciosa, que essa invisível suposição lhes fortaleça nesses dias de provação. Aí, lá para frente, mais um pouquinho aqui. Assim, quero que saibam hoje que vocês não estão sós. Vocês deram a este mundo crianças maravilhosas que não viveram vidas longas, mas viveram vidas significativas. Suas vidas foram dolorosamente curtas em quantidade, mas gloriosamente longas em qualidade. Que formidável, amado. Mostra a convicção da vida eternal, de que a morte não é um fim, a morte é uma vírgula que nos dá acesso, que abre a porta para uma vida eterna. E Paulo ele tinha certeza de que no tombar da sua cabeça fisicamente no chão, ele já estaria na eternidade recebendo a coroa da vida. Aleluia. E isso é formidável. E alguém que estava prestes a morrer, ele pede para trazer a capa, porque estava frio, e ele pede para trazer livros, e em especial os pergaminhos, as escrituras sagradas. Então, no estado de pastor, por que eu digo sempre no estado de pastor? Porque quem é Cristo, amado? Nós podemos dizer que nós estamos. Quem de fato é Cristo, é o Senhor. Ele de fato é. Nós simplesmente estamos. Antes de te indicar para que você leia qualquer livro que seja, você sendo cristão, estou falando especialmente para você cristão, né? Antes que você leia qualquer outro livro e até livros cristãos, no estado de pastor, eu te aconselho ler minimamente, porque eu aprendi isso com o meu pastor, Elvis Guimarães, que você leia minimamente a Bíblia umas 10 vezes, de capa a capa. Umas 10 vezes. Até que você seja robustecido, até que você seja bem fundamentado nas doutrinas cristãs, até que você tenha convicção das doutrinas sagradas, das doutrinas fundamentais dos apóstolos, aí sim você pode ler outros livros, porque o apóstolo Paulo ele disse, traga-me os livros, que certamente ele deixou em sua casa quando ele foi preso e não teve a oportunidade de levar, e ele pede principalmente os pergaminhos. A Bíblia tem que ser o nosso livro de cabeceira. A Bíblia ela tem que estar na tábua do nosso coração. Um texto que eu memorizei muito rápido assim que eu ingressei na fé cristã é o Salmo 119, 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é o fato
de ter a Bíblia, né, o artefato, o objeto, em mãos em si. É ter ela escrita na tábua do nosso coração, fundamentada, enraizada, como um antídoto contra o pecado. E o mais interessante aqui, que eu vejo também na postura do apóstolo Paulo, que alguns abandonaram ele. Demas foi uma dessas pessoas. E ele fala para trazer Marcos. E depois ele fala para trazer a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Note que a importância do apóstolo Paulo em primazia não está nas coisas, está nas pessoas. Hoje a nossa sociedade ela tem invertido os valores. Hoje as coisas têm mais valor do que as pessoas. Hoje os objetos são mais valorizados do que vidas humanas. Hoje, presidentes, governadores, prefeitos, políticos de modo geral, eles valorizam o dinheiro, a fama, a riqueza, ao invés da sociedade, por ganância. Valorizam o objeto primeiro e menosprezam a vida humana. O apóstolo Paulo, o Evangelho, nos ensina o contrário. A vida humana ela tem o seu valor. O Salmo diz que a redenção da alma ela é caríssima. Ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar. Então, alguém que estava prestes a morrer, o apóstolo Paulo, ainda sentiu um interesse de robustecer o seu conhecimento, amado. Robustecer a sua qualidade intelectual. Tanto de outra ramificação de literatura, mas principalmente das Escrituras, da Bíblia Sagrada do seu tempo. E o povo de Israel, no texto de Oséias, nós vemos que o ponto nevrálgico da destruição do povo foi a falta de conhecimento. Deus, por boca do profeta, ele disse que o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E não é que não teve, foi questão de desprezo. O texto fala, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Note a gravidade de alguém que despreza o conhecimento, que despreza a Bíblia, que despreza o aprendizado, amado. A Bíblia diz que Deus ele rejeitou os que rejeitaram o conhecimento, os que rejeitaram a lei, os que rejeitaram os profetas, os que rejeitaram o mandamento. E houve uma destruição por essa falta de interesse no conhecimento das Escrituras. Houve uma destruição. Então, você pode perceber que nos países de ditadura, o que impera é o fechamento para o conhecimento, amado. Nos países ditatórios, o que impera é um fechamento, é um bloqueio para as pessoas terem acesso a conhecimento, a informação. Porque Jesus ele disse, conhecereis a verdade vai fazer o quê? Vai libertar. Conhecimento traz libertação, amado. Traz entendimento. Por que o nosso Brasil está como está? Porque o nosso Brasil é um país que despreza a educação. É um país que despreza os professores. É um país que despreza os mestres. É um país que despreza o conhecimento literário. E por esse motivo o nosso país está como está. A ignorância destrói um povo, meu querido. Destrói. Eu vou ler aqui alguns artigos que eu busquei aqui na internet. Tô tomando café aqui, rapaz, tá me dando um calor. Diz assim, talvez você já tenha imaginado isso devido à baixa qualidade de nossa educação. O Brasil não possui uma boa posição entre os países que mais leem livros no mundo. A realidade é que, de acordo com o índice criado pela NOP Road, nossos hábitos de leitura são bem ruins quando comparado aos países como Índia, Rússia, China e até mesmo a Tailândia,
Compreender o hábito de leitura e o tempo médio despendido para essa atividade é importante para avaliar o nível cultural e educacional de cada nação. A leitura ajuda na construção do conhecimento e opiniões críticas, incentiva a criatividade e melhora o desenvolvimento geral. Pensando nisso, colocamos abaixo quais são os países que mais leem livros no mundo e algumas curiosidades sobre eles para você conhecer. Vamos lá. O primeiro país que está no topo do ranking que mais lê livros no mundo é a Índia. Diz assim, na Índia são 10,7 horas gastas semanalmente com leitura. O país é reconhecido por seu alto investimento em educação, tendo diversas escolas e cursos espalhados por toda a região. Dessa forma, despender muitas horas com a leitura faz sentido para essa população. O segundo país no ranking que mais lê livros por ano é a Tailândia. A Tailândia ocupa a segunda posição do ranking, com 9,4 horas despendidas com leitura por semana. Essa população ainda encontra vestígios da ditadura militar em sua educação, com muita rigidez e disciplina, o que contribui para a sua posição no ranking. Terceiro é a China. A China, considerada o país mais populoso do mundo, fica com a terceira posição no ranking de leitura global. Sua população, gasta em média 8 horas semanais com leitura. A nação também é considerada líder em educação global, fazendo seus alunos estudarem até 3 vezes mais que a média de outros países. O quarto país é as Filipinas. As Filipinas ocupam a quarta posição no ranking e a sua população despende, em média, 7,6 horas em leitura na semana. De acordo com os dados do Banco Mundial, o país possui mais de 95% da sua população alfabetizada. Vocês têm noção do que é isso, amado? Quase que 95% dos filipinos são alfabetizados, amado. Não há quase analfabetos nas Filipinas. É um empenho muito forte na educação. O quinto é o Egito. Você consegue agora entender o porquê que o povo foi levado cativo? O povo de Israel? O povo hebreu? Porque rejeitou o conhecimento. E o Egito deixou um legado muito grande mundialmente, né? Tá aí o papiro, né, que não deixa mentir, que hoje, até hoje nos serve, né? Não o papiro em si, mas o estudo, a evidência, a ciência do papel. Vamos lá, o Egito. O Egito, conhecido no mundo todo com destino turístico, chama atenção a ocupar a quinta colocação entre os países que mais leem livros no mundo. Sua média de leitura fica entre 7,5 horas semanais. O país possui uma taxa de alfabetização de apenas 75% de sua população. Mesmo assim, consegue figurar entre os 10 melhores países em hábito de leitura. O sexto é a República Tcheca. O próximo país na lista é a República Tcheca. Sua população despende, em média, 7,4 horas semanais com leitura. A nação onde a cerveja chega a ser mais barata que água também é referência em sistema educacional, com mais de 99% da sua população sendo alfabetizada. Tem noção do que é isso, amado? Um país em que a cerveja é mais barato do que água. Quase 99% da sua população é alfabetizada. O sétimo é a Rússia. Por fim, com a sétima colocação, a Rússia gasta em média 7,1 horas com leitura em sua semana, ficando acima da média global. A população russa é muito conhecida pelo seu alto nível educacional, com mais de 99% de sua população sendo alfabetizada. O Brasil, chegou agora a nossa nação. O Brasil ocupa a 26ª posição. Em alguns estudos chega ali 27ª, 26ª colocação.
com média em 5,2 horas de leitura semanal. Estamos à frente de países como Taiwan, Japão e Coreia. Países como Argentina, Venezuela e México ficam à frente da nossa nação. Todos os países abaixo da média global de 6,5 horas semanais dedicada à leitura. Então note, amado, o motivo pelo qual a nossa nação está onde está. Só para você ter noção, os franceses, eles leem em média 21 livros anuais. 21 livros anuais, torna a repetir. Os franceses leem. Os franceses ocupam a 9ª posição no ranking. E o nosso país está em 26º. Olha isso, meu amado. Deixa eu ler aqui mais um dado. A comparação com o hábito de leitura no Brasil é inquietante. Somente 52% dos brasileiros são leitores e leem menos de 5 livros por ano. O brasileiro lê, em média, 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte, ou seja, ele lê 5. Ele pega quase que 2,5 desses 5 livros que ele lê no ano e ele não consegue terminar. Talvez isso já tenha acontecido contigo. Você começa a ler o livro e no meio do caminho você abandona. Você começa a fazer um devocional para ler o Novo Testamento, o Primeiro Testamento, e você para. Você não consegue concluir. E aí, a outra metade, ele consegue ler por completo. A Bíblia é apontada como o tipo de livro mais lido pelos entrevistados e também como o mais marcante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por causa da cristandade, a Bíblia é o livro, de fato, mais lido do mundo. Mas no nosso Brasil, ele é tão marcante, é tão evidente, que faz com que ele coloque ainda, eleve um pouco a situação da nossa nação no tocante à literatura. Porque o brasileiro, ele não valoriza a leitura. O brasileiro, ele não valoriza o conhecimento, amado. O brasileiro, ele quer comida pronta. O brasileiro, ele não quer garimpar. O brasileiro, ele não tem paciência, ele não gasta tempo. Estudar, meu amado, dá trabalho. Gasta tempo, tem que ter empenho, dedicação, entrega, concentração. Vamos lá. Por que ler? Para que ler? Qual a importância da leitura? Apesar de você achar que já sabe o quão bem a leitura faz, nunca é demais salientar que ler um livro te traz muitos benefícios. A leitura é essencial para a construção de memória, compreensão do contexto histórico em que o leitor se localiza. Além disso, o hábito de ler auxilia no desenvolvimento da autonomia, fazendo com que você elabore pensamentos críticos e aprofundados acerca da realidade. Então, a leitura, ela robustece uma consciência do ambiente em que você existe, do ambiente em que você está situado, do que está acontecendo no seu país, na sua nação, qual o motivo da situação estar como está, qual o motivo do povo ser como é. Então, a leitura, ela traz isso, amado. Por que que a nossa nação, ela é uma nação cheia de heresia, né? Dentro do meio cristão, vamos lá. Por que que a heresia, ela toma tanto campo, né? Por que que a heresia, ela domina tanto campo? Por que que a heresia, ela é tão mais palatável do que a verdade bíblica, cristocêntrica, canônica, verdadeira? Porque as pessoas não leem. Aí os falsos mestres pegam ali uma fagulha da verdade, misturam com a mentira e serve. E as pessoas comem sem saber. É igual aquela passagem do profeta, que ele pede ali um estudante da escola de profeta de Elias para ir buscar alguns alimentos, ele vai lá, ele pega o alimento sem saber o que é. E ele faz, mistura e serve, mas só que era veneno, amado. Quando alguém provou aquele cozido, falou: homem de Deus, morte na panela. Porque eles comeram sem saber e quase que morreram.
Lembra dos cristãos de Bereia? Que quem foi pregar lá não foi eu, não. Foi o apóstolo Paulo. E sabe qual foi a postura dos cristãos de Bereia? Vamos ler. Atos 17, 10 a 13. Diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá e foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e exercitaram as multidões. Eu vou ler aqui numa outra tradução para que você possa entender o que está acontecendo aqui. O que aconteceu? A versão aqui é King James. Atos 17, 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas. Enviou os missionários, Paulo e Silas, em Bereia, né? Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres dos tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse. Ou seja, os tessalônicos tiveram um interesse na Bíblia, tiveram um interesse no conhecimento, tiveram um interesse na palavra. Não rejeitaram o evangelho, não rejeitaram a mensagem, não rejeitaram abranger a sua mentalidade. Não, eles tiveram um vívido interesse. E olha a postura, olha o movimento de ação que eles tiveram. E dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Diário, amado, das Escrituras. Um hábito, eles criaram um hábito. Com o propósito, para que estudar diariamente? Olha só. Com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ou seja, Paulo estava pregando e alguns deles davam glória a Deus, aleluia, mas aqui, ó, a caneta. Ó o papel na mão. E ó, Paulo pregando e eles ratificando. Paulo citava o texto e eles falavam, calma aí, deixa eu ver se isso está nos profetas. Calma aí, deixa eu ver se isso daqui está nos salmos. Calma aí, deixa eu ver se de fato... E eles se dedicaram sistematicamente a estudar para ver se de fato tudo correspondia à verdade. Hoje, amados irmãos, chega qualquer um em qualquer igreja, prega qualquer coisa, ninguém avalia, ninguém presta atenção, ninguém vê se de fato está na Escritura, se tem coerência bíblica, se tem harmonia bíblica, se a doutrina está fundamentada nas Escrituras. Não, amado, eles aceitam. Eles aceitam. E diz, dessa forma, muitos dos judeus creram, também como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade, e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Sila e Timóteo permaneceram em Bereia. Sabe o que aconteceu? A liderança judaica, quando percebeu que tinham homens pregando a verdade, falando a verdade, estabelecendo ali o princípio bíblico, as doutrinas sagradas cristãs, a graça de Cristo Jesus, tirando ali toda a lei mosaica, todo o contexto de Moisés, todo o rito, toda a ritualística que tinha se cumprido em Cristo, e eles foram ali ensinando a verdade absoluta na pessoa de Jesus. Essas lideranças não gostaram. Porque essas lideranças, eles se alimentam da ignorância da população, se alimentam da falta de conhecimento da população, do povo. Então, quando alguém abre a visão do povo, esses mestres, esses líderes, eles não gostam. Eles querem calar, eles querem matar, eles querem cercear, eles querem impedir, eles querem censurar quem fala a verdade. Por quê? Falar a verdade tira o lucro deles. Falar a verdade tira o conforto deles. Falar a verdade tira o jato deles.
Falar a verdade tira a mansão deles. Falar a verdade tira eles do condomínio de luxo. Falar a verdade tira deles os ternos Armani de 5, 10, 15 mil reais. Falar a verdade para eles tira os carros de luxo de 300 mil, 400 mil reais. Então eles não querem que você tenha conhecimento. Eles não querem que você tenha o conhecimento da verdade bíblica. Mas aqui nós vemos que Paulo ele saiu, foi para o litoral, mas deixou lá os espiões secretos do céu. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, continuando pregando a palavra. E para terminar, não deu tempo nem de nós entrarmos ainda no livro. Na próxima oportunidade, eu vou começar a ler algumas partes desse livro aqui. Para terminar, eu quero passar para os irmãos alguns benefícios da leitura. Eu vou passar aqui 7 benefícios da leitura rápido e rasteiro. Primeiro, a leitura estimula a criatividade. A leitura, ela abre o campo da mentalidade para idealizar, para imaginar, para fazer a sua mente viajar. A leitura, ela tem o poder de fazer isso, amado. A leitura, ela é um exercício para o cérebro, amado. Nós não praticamos atividade física para o nosso corpo, não é isso? Nós também devemos exercitar o nosso cérebro. Nós devemos exercitar o nosso cérebro. E qual uma forma extremamente saudável para exercitar o cérebro? A leitura. A leitura. Terceiro, a leitura, ela melhora a concentração, a memorização e o foco. Pessoas que leem mais, elas são mais concentradas, ela tem a capacidade de memorização muito maior do que os demais. E a pessoa que lê, ela tem foco, ela tem determinação, ela tem um alvo, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. E ela mira e ela vai até o final. Quarto, benefício da leitura. Amplia o vocabulário e os conhecimentos gerais. Quem tem o maior hábito de leitura, o seu vocabulário vai se ramificando, vai se robustecendo, vai se expandindo, vai tomando proporções maiores. Você sai da limitação. Note, por exemplo, a rede social. A rede social hoje, tudo se abrevia. As pessoas têm preguiça de escrever a palavra por inteiro e vai fragmentando a nossa língua portuguesa. Não se coloca vírgula, não se coloca ponto, não se respeita nada. Por quê? A rede social e a preguiça de se escrever corretamente vai ali limitando, amado, o vocabulário. Você não é mais você, é V e C. Entendeu? Quinto, desenvolve o encadeamento de ideias e habilidades de escrita. Ou seja, quem lê tem ideias, vai pensando, do nada aquela lâmpada vai aparecendo na mente. Opa, tive uma ideia, opa, tive um plano, opa, bolei isso, opa. E mais, a escrita fica melhor, qualificada, correta, perfeita, respeitando ponto, respeitando vírgula, respeitando tudo. Sexto, desperta o senso crítico. Quem lê tem ali um senso crítico, não recebe aquela informação sem antes criticar, passar pelo crivo da indagação. Será que está certo? Por que é assim? Qual o motivo? Entendeu? A pessoa critica aquela informação que ela recebe. Então, as pessoas que leem, ela tem uma flexibilidade analítica. Ela é flexível para analisar. Ela não come qualquer coisa de qualquer maneira, sem antes saber o que é. Entendeu? E o último ponto é: transporta o leitor para um outro universo. Um universo da racionalidade, um universo da compreensão, um universo do entendimento, um universo da crítica estabelecida pelo seu conhecimento. Então, meus amados, eu quero que vocês tenham a dedicação. Eu pensei que ia ser mais curto, mas não foi possível. Mas eu quero que vocês tenham a dedicação máxima ao conhecimento.
Eu quero que vocês se dediquem ao máximo, principalmente às Escrituras Sagradas, a Bíblia. Leiam sistematicamente a Bíblia. Não leia, vou repetir o que eu falei no início, não leia qualquer outro livro sem que você não tenha lido a Bíblia no mínimo 10 vezes na sua vida. Aí depois você pode começar a ler outros livros. Ok, meus amados? E aí sim, você pode agregar outras literaturas ao seu campo de conhecimento. Torna a repetir, os brasileiros leem em média 5 livros por ano. 2,5 pela metade e 2,5 ele lê completo. 2,5 pela metade e 2,5 ele lê completo. Os franceses leem em média 21 livros por ano. Olha isso daí. Torna a repetir o texto do início. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que se esqueceste da lei do teu Deus, eu também te esquecerei dos teus filhos. Note que a ignorância afetou a descendência. Pobreza intelectual atual em um pai, em uma mãe, pobreza intelectual nos filhos, nos netos e na geração. Se apeguem às Escrituras, se apeguem ao hábito de ler, se apeguem ao prazer pelos livros. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Pensem nisso e fiquem na paz, que na paz eu estou, meus amados. Fui!